Oi, gente. Eu sou Ivan Ivanovic. Essa é a oficina de fotografia das Oficinas Culturais de Paranaguá. Essa é a nossa 20ª aula, 20º vídeo que a gente está fazendo nesse período de pandemia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre foco, desfoco, né? Desfoque de fundo, né? Foco seletivo, foco profundidade de campo, né? Tudo que leva a gente a trabalhar a questão do foco e do não foco na foto, né? O foco é muito importante na fotografia, que é ele que dá a nitidez daquilo que a gente está querendo retratar, né? Mas às vezes a gente não quer que a foto toda saia focada, né? A gente quer que às vezes o elemento em primeiro plano fique mais focado, um elemento em segundo plano fique menos focado, vice-versa, etc. Né? Isso ajuda a dar destaque aos elementos na fotografia. E isso ajuda a dar uma estética, né, especial para a fotografia. O desfoque de fundo é uma coisa muito bacana. Né? Então, primeiro, para entender o que é essa tal de profundidade de campo, né? Assim, quando a gente põe, né, digamos assim, a mão perto do rosto e focaliza na mão. O que está lá atrás, né, por exemplo, a tela, né, do computador aí que vocês estão me vendo e a tela do computador que eu também estou me vendo, ela fica desfocada para mim, né? E vice-versa. Se eu foco lá na câmera do computador ou na tela em qual estou aparecendo, a minha mão que está perto do meu rosto fica desfocada, né? O nosso olho, ele tem meio que um foco automático, né? Pelo menos até os 40 anos. Depois esse foco automático vai se perdendo um pouco, né? O olho humano, depois dos 40 anos, ele perde a capacidade de focar muito perto, né? Por isso que muitas pessoas têm que usar óculos de leitura, porque elas não conseguem mais enxergar as letrinhas pequenas. Não é que elas não conseguem enxergar, elas só não conseguem focar aquelas letrinhas pequenas, né? Aquelas letrinhas, digamos, de um rótulo de algum produto químico, de algum produto de beleza, né? Até a bula de um remédio, antigamente. Hoje em dia, a bula do remédio está com a letra maior. Não era possível focar, né? A pessoa não consegue focar, né? Porque então as pessoas começam a ter que usar óculos para o olho funcionar melhor, né? Para substituir esse foco, né? Essa lente de leitura, ela acaba sendo uma lente para melhorar esse foco, né? Por isso que as pessoas às vezes usam a lente de leitura para perto e para longe não precisa, porque para longe ela consegue focar ainda. Eu, como nasci com miopia, astigmatismo, eu não consigo focar nem de perto, nem de médio, nem de longe. Eu tenho que usar óculos para tudo. Mas na fotografia é outra história. Na fotografia a gente faz esse foco com as lentes, né? Com as lentes. Por isso que tem regulagem de foco na lente das câmeras DSLR, né? Hoje em dia, qualquer câmera já tem foco automático, né? Inclusive as do celular tem foco automático, né? Mas a gente tem que escolher o que a gente quer focar, daí o celular vai tentar focar, né? Por exemplo, digamos que eu vou tirar uma foto de um objeto muito pequeno, eu tenho que ir na tela do celular e clicar ali onde aquele objeto está aparecendo, né? Digamos uma florzinha, para o celular focar ali. Porque senão é capaz de o celular errar o foco e focar uma coisa que está mais para trás. E aquele objeto que está no primeiro plano sair desfocado. Tá? Eu vou colocar um trecho de um videozinho aí que vocês vão entender melhor isso tudo que eu estou falando. Depois eu volto e comento, tá ok? Partindo desse pensamento, falar de profundidade de campo é essencial para qualquer aprendedor dos conceitos de fotografia e está diretamente ligado a foco
e nitidez, sejam eles obtidos através de uma lente objetiva de câmera DSLR ou mesmo pelo olhar humano. Quer ver como funciona na prática? Faz um teste aí onde você está agora, tá? Quero que você coloque a sua mão na frente do monitor, a mais ou menos uns 20 centímetros de distância, e tenta focar no vídeo, no texto que está na sua tela e na mão ao mesmo tempo. Não dá, né? Se você olha para o monitor, você vai visualizar a sua mão um pouco embaçada. E se você foca na sua mão, o texto também fica praticamente legível. E é exatamente essa confusão ótica que chamamos de profundidade de campo. Isso quer dizer que tanto na visão humana quanto na fotografia, o desfoque gerado em um segundo plano está diretamente ligado a dois fatores: distância e ponto focal. Quanto mais distante um objeto estiver do ponto de foco principal, mais desfocado ele estará. Nestes exemplos de fotografia, pode-se perceber que há uma linha imaginária que separa o que está focado do que não está. Essa linha imaginária, na verdade, é a profundidade de campo que está presente em absolutamente todas as fotografias que a gente utiliza no dia a dia em cada um dos nossos trabalhos. Dá uma olhada nessa ilustração. Imagine que o fotógrafo tivesse o intuito de manter apenas o casal focado, desfocando a árvore e tudo que estivesse atrás dela e um pouquinho à frente dela também. Isso quer dizer que o que ele deve determinar é a área exata que terá nitidez e tudo que estiver na frente ou atrás dessa área não terá foco. Essa linha imaginária que mantém os elementos em foco é a profundidade de campo, que pode ser pequena, pode ser média ou até mesmo infinita, como é o caso dessas duas imagens aí. O fato de termos toda a imagem em foco, o que chamamos de distância hiperfocal, pode ser proposital com o intuito de exibir todas as belezas da imagem. Bom, gente, vamos lá. Nas câmeras que trocam lentes, né, de lentes intercambiáveis, como as DSLR e as mirrorless, para a gente conseguir desfoque de fundo, né, para a gente conseguir uma profundidade de campo pequena, né, que um objeto que a gente escolha fique focado e os outros fiquem desfocados, a gente tem que usar lentes com abertura grande, né? Ou os objetos têm que estar bem longe uns dos outros, tá? Se a gente não tiver lente com abertura grande. Lente com abertura grande, digamos, é o exemplo da lente mais clássica, é a cinquentinha, né? A 50mm 1.8, que tem, todas as marcas têm, a Canon tem, a Nikon tem, a Sony tem, né? E geralmente são lentes que não são muito caras, né? Hoje em dia, digamos, nova, original de marcas, estão na base aí de R$600, 700, tá? Uma lente dessa. E as paralelas chinesas daquela marca Yangnu, por exemplo, aí já cai aí para uns R$400, mais ou menos, tá? Então essas lentes elas são bem abertas, né? Ou seja, ela tem uma abertura bem grande para a entrada de luz e uma construção ótica bacana, assim, que daí são lentes excelentes para fazer retrato. Eu dei uma pausa na gravação para pegar essas duas lentes, que são as duas lentes bem abertas que eu tenho. Ó, vocês podem ver que elas têm um campo grande de vidro ali por onde a imagem passa. Essa aqui é a 50-1.8 que eu estava falando, da Nikon. E essa aqui é uma 35mm 2.0 dessa marca chinesa que eu falei, que é a Yangnu. Tá? Então, quando a gente opera com essas duas lentes, com a abertura delas alta, no máximo, né, elas dão grande desfoque de fundo. Muito desfoque de fundo. Fica até difícil de focar aquilo que a gente quer focar. Tá? Então, são lentes bem apropriadas para esse tal de desfoque de fundo. Por que isso, gente? Porque como entra, a luz ela entra por um espaço grande, ela fica nítida, né? Isso tem uma explicação na física. Não tem como. Vamos em frente. Essa é a primeira questão para a gente aprender aqui, a questão da profundidade de desfoque de fundo. Tá? Vamos em frente. Tem outro trecho de um vídeo agora que é bem bacana e trabalha essa questão da abertura da lente, de profundidade de campo e tudo isso, tá? E depois já emenda no desfoque de fundo com as luzes de Natal. É muito legal de fazer,
quando a gente faz as aulas presenciais, a gente faz, todo mundo adora, é bem simples e é revelador, assim, para a gente entender melhor esse negócio de foco, desfoco, etc. Tá? Então, lá vai. Hoje eu vou te mostrar um dos truques mais simples e mais bonitos que a gente consegue fazer com fotografia. Eu vou te ensinar como desenhar com o desfoque da câmera. Para fazer essa espécie dessa mágica fotográfica, você vai precisar de uma lente que tenha a frente grande, mais ou menos que nem essa aqui. Pode ser qualquer câmera, qualquer tipo, desde que a frente da lente seja grandona. Pode ser um pouco menor que essa, mas não serve câmera de celular. Daqui a pouquinho você vai entender por que é impossível usar um celular para fazer esse truque. Você vai precisar também de um pedaço de papel escuro. Eu vou usar a cartolina preta, dá para você pegar uma folha de sulfite e pintar com canetinha, que o efeito dá no mesmo. Eu vou usar a tampinha da lente como molde para recortar um círculo de papel que tenha mais ou menos o mesmo tamanho da frente da lente. Depois, bem no meio desse círculo, eu vou cortar um desenho. No meu caso aqui eu vou fazer uma estrelinha. E aí eu vou prender o círculo na frente da lente. Como ele ficou meio grande, eu vou tirar um pouco o excesso e depois prender só um pouquinho para não estragar a lente com fita isolante. Por incrível que pareça, a construção do negócio é só isso aqui, mas tem algumas dicas importantes que você tem que saber antes de montar. A primeira delas é que o desenhinho daqui da frente tem que ser muito pequenininho. Pelos testes que a gente fez aqui, o ideal é que ele não tenha mais do que 1 centímetro de diâmetro. Pode ser qualquer coisa, pode ser um coração, uma árvore de Natal, o que você quiser. Por isso mesmo que a gente não consegue fazer num celular. Se tem que ser tão pequenininho assim, no celular teria que ser muito menor. E aí não sei com que você ia cortar uma estrela de 1 milímetro de diâmetro. A segunda coisa é que você tem que tomar muito cuidado para não enfiar o dedão na lente. Porque se você sujar a lente, a fotografia vai sair toda ruim. Então o ideal é você tomar cuidado para esse papel não encostar na lente. Você pode reclamar aí que eu encostei o papel na lente, mas não. Essa lente aqui tem um filtro na frente, esse negocinho aqui, que ajuda a não entrar raios ultravioleta aqui na lente e ao mesmo tempo ela protege a lente também. Então eu coloquei o papel na verdade no filtro e não na lente. E a terceira coisa é que se você quiser fazer desenhos bonitinhos, mais bem feitinhos, você pode usar esse negócio aqui, que a gente comprou na papelaria por mais ou menos uns R$10. Vou te mostrar como é que funciona. Esses trequinhos aqui são furadores que têm desenhos especiais. Então se eu quiser fazer um coração, por exemplo, no papel, eu coloco o papel dentro desse rasguinho aqui, e aí eu aperto em cima e eu vou ter um desenho de coração. O problema é que para furar no meio de um círculo desse não dá, ele vai recortar na borda. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pegar o estilete e recortar uma espécie de uma língua aqui no meio do meu círculo e eu vou encaixar essa língua aqui dentro do cortador de coração, aí eu furo. E agora eu tenho um coração exatamente no meio do círculo. E depois eu tenho que tampar esses rasguinhos que ficaram em volta. É só passar aqui um teco de fita isolante. Não tem problema se ficar feio, porque o importante é que o coraçãozinho seja perfeito, não a bola. Eu ia explicar agora como funciona a parte fotográfica da coisa, mas a câmera resolveu parar de funcionar. Então eu vou pegar uma câmera reserva aqui enquanto... Essa aqui vai pro veterinário de câmeras. Veterinário de câmeras. Veterinário de câmeras. Veterinário de câmeras. Vamos ver então o que você tem que configurar na câmera para o truque dar certo. Aqui eu tô no super automático e agora eu vou pro totalmente manual. Então eu vou ter 3 controles básicos aqui de fotografia. Esse aqui é o de velocidade, que é 1/60 de segundo. Esse aqui é a abertura, que tá 1.4, e ISO, que a sensibilidade da câmera está em 100. O ideal é que o ISO esteja muito alto, porque essas fotos a gente só vai conseguir tirar no escuro. Então eu vou colocar aqui uns 3200 de ISO. Eu estou chutando, dependendo da foto que você for tirar, você pode mudar um pouco isso. A velocidade, que está 1/60, eu vou colocar mais baixo, 1/15 aqui. Isso aqui significa que a câmera vai ficar mais tempo aberta tirando a foto. Mas o mais importante é isso aqui, é a abertura. A abertura, quanto maior o número, mais fechada vai estar a lente. Essa lente aqui ela fecha até 22. Eu tenho que fazer o contrário, deixar o mais aberto possível. O mais aberto significa um número menor. Para essa lente aqui, o número menor é 1.4. Vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse negócio da abertura. Essa câmera velhinha aqui, por incrível que pareça, ela tem os mesmos controles básicos daquela câmera. Então eu vou tirar a lente, porque nela a gente consegue olhar por dentro da lente. Olha só. Nessa lente aqui, o controle da abertura é feita
por esse anel que fica em cima da lente, que a gente pode girar e ele vai mudando a abertura. Esse número aqui vai de 22 até 2, ou seja, ela é quase igual a outra lente, só que em vez de ir até 1.4, ele vai só até 2. E olha só o que acontece quando eu mexo esse anel. Você está vendo aqui dentro da lente, ela tem um furinho bem pequenininho, conforme eu vou mexendo, ela vai abrindo. Eu vou chegando perto de 2, ela vai ficando cada vez maior até que se abre completamente. Se eu fizer o contrário, indo do 2 para o 22, a lente vai fechando. E por que a gente não pode usar ela toda fechadinha assim? Se a gente usar a lente fechadinha assim, que é para entrar pouca luz, o desenho que eu fiz lá na frente nem consegue passar por esse buraquinho. Então eu tenho que usar a lente mais aberta possível, e isso vai ajudar também porque quanto mais aberta tiver a lente, mais a gente consegue desfocar o fundo. Como a gente está desenhando com desfoque, o desfoque é muito importante. Você já entendeu como fazer o desenho, como regular a câmera. A última coisa que a gente precisa é saber em qual ambiente isso aqui vai funcionar. Primeiro, tem que ser à noite ou num lugar completamente escuro. E segundo, que você precisa de pontinhos de luz. Como assim pontinhos de luz? Se você estiver à noite na rua, por exemplo, a luz do poste é um pontinho de luz, uma luz de uma seta de carro é um pontinho de luz, uma luz da varanda de alguém é um pontinho de luz. Mas como a gente está na época de Natal, a gente vai ver muitos pontinhos de luz. Então vamos colocar isso aqui no painel do Manual do Mundo e tentar tirar foto usando esses pontinhos de luz. Lá no fundo estão as luzinhas de Natal e você pode ver que mesmo na câmera que a gente está gravando o vídeo, elas estão desfocadas em formato de bolinha, ó. Tá cheio de bolinhas piscando lá no fundo. Você vai ver o que vai acontecer aqui dentro. Então eu vou mudar a configuração da câmera para a gente poder ver o que ela vai gravar. Tá 15, 1.4 e aqui ISO 3200. Eu vou diminuir um pouco essa sensibilidade, esse ISO, para ficar mais escuro, porque tá claro demais. Então eu vou diminuir aqui mais ou menos para 400 e essa velocidade 15 eu vou aumentar também para escurecer um pouco a foto e ficar com uma definição melhor. Então olha só o que já começou a surgir lá na frente. Eu vou bater a foto e depois a gente vê a foto no vídeo. Já ficou muito bacana aqui no estúdio, mas imagina só se a gente usar desenhos e lentes diferentes lá fora. E é claro que no Manual do Mundo não existe magia, tem uma explicação bem bacana de como isso acontece. Vamos imaginar aqui então duas coisas, um ponto de luz e uma lente. Essa lente é a lente da câmera. Esse ponto de luz vai emitir luz para tudo quanto é lado, mas pra gente esse monte de luz que está saindo aqui não interessa. Pra gente só interessa a luz que está chegando na lente, então eu vou apagar os raios de luz que estão indo fora da lente. E é claro que não são só 2 raios de luz, é um monte de luz que está indo em direção à lente. Até aqui tudo bem, mas a gente tem um problema. Esse desenho está em 2D. Na realidade, essa lente não é uma coisa assim, essa lente seria mais ou menos isso aqui, essa objetiva da câmera, ela estaria nessa posição aqui. E a luz que sai do ponto, já que ela sai de um ponto e chega até um círculo, seria mais ou menos um cone desse formato aqui. Se a gente olhasse isso em 3D, esses raios de luz em 3D, eles formariam um cone até a lente. Um cone é essa forma aqui. A base é um círculo e a ponta é um ponto. Exatamente, a gente tem aqui a lente e aqui o ponto de luz. Depois que a luz passa pela lente, ela vai convergir, ou seja, a luz vai toda para um ponto só. Se a gente olhasse de novo em 3D, é como se a gente tivesse outro cone a partir daqui. Então a luz vai se juntando até chegar num ponto. E a partir desse ponto,
a luz volta a se espalhar. E mais uma vez, se a gente olhasse em 3D, seria outro cone aqui. Um cone um pouco mais largo do que esse, mas um outro cone. Só que no meio do caminho existe uma máquina fotográfica. Eu desenhei só a lente aqui, mas tem uma máquina toda. Então eu vou desenhar uma espécie de uma câmera. Aqui está a lente e aqui está o corpo da câmera. E a gente sabe que aqui, no finalzinho da câmera, existe um sensor, ou o filme da câmera, se for da antiga. Então, a luz saiu do ponto, passou pela lente e depois ela se juntou exatamente no sensor. Se a gente fosse ver essa foto, a gente ia ver exatamente um ponto. Então, a gente teria tirado foto do ponto de luz. Mas isso porque está em foco. Se a gente desfocar essa lente, a gente vai mudar esse ponto de lugar. Então eu vou dar um exemplo agora de como seria essa imagem se o ponto tivesse desfocado. Uma das coisas que poderia acontecer é que o ponto de encontro vai deixar de ser o sensor e ele ficaria em algum lugar que estaria atrás do sensor. E como você pode perceber, o que o sensor está captando aqui não é mais um ponto, é uma coisa desfocada. Se a gente for pensar em 3D, a gente vai lembrar que essa luz aqui está em formato de cone. E a parte que está pegando no sensor é exatamente esse trecho aqui do cone. Isso aqui vai estar desfocado, mas sabe o que você vai ver no sensor? É como se a gente pegasse e cortasse o cone aqui. O que você vai ver é um círculo, porque se a gente corta o cone, igual a gente está fazendo aqui, a gente vê um círculo. E só existe um círculo aqui porque está saindo de um círculo aqui, que é a boca da lente, que tem formato de círculo. Se a gente trocar o círculo aqui por uma estrela, isso aqui vai deixar de ser um cone. Não vai mais ser um cone, vai formar uma espécie de uma pirâmide aqui atrás, uma pirâmide que tem como base uma estrela. Essa pirâmide seria mais ou menos do formato que você está vendo aqui. A gente deixou um desenho aqui só para você ter uma ideia de como seria essa pirâmide. E se a gente cortar essa pirâmide exatamente aqui, em vez de ter um círculo, a gente vai ter exatamente uma estrela. Mais dicas fotográficas ninja como essa aqui, que além de aprender a fazer em casa, você ainda entende como funciona, você vê no Manual do Mundo. Já que hoje a gente falou bastante sobre fotografia, eu vou deixar aqui embaixo a nossa tag, a nossa playlist de fotografia. Então qualquer um dos dois lados que você clicar, você vai cair numa lista de vídeos que a gente fez no Manual do Mundo sobre fotografia, vai aprender a fazer tripé caseiro, tripé para celular, como tirar foto desenhando com luz, um monte de brincadeiras muito bacanas para você fazer com a sua máquina fotográfica ou com a câmera do seu celular. Bacana esse vídeo, né, gente? O Manual do Mundo é muito legal, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não custa entrar lá no Manual do Mundo e dar um like lá, afinal de contas eu estou usando o vídeo deles, tá? Um trecho do vídeo deles. Desculpe. Espero que tenham entendido, tenham gostado da questão da luz, porque isso ajuda muito a gente entender que, por exemplo, quando a gente quer que tudo fique focado na foto, a gente tem que diminuir a abertura. E quando a gente quer que fique só alguma parte da foto focada, a gente tem que aumentar a abertura. O problema é que quando a gente diminui a abertura, também entra menos luz. Então a gente tem que compensar. Lembra que a gente falou do triângulo fotográfico no início? Velocidade, abertura e ISO. Então a abertura ela é importante por causa disso. Quando a gente quer que só uma parte da foto fique focada ou que tenha até um desfoque, a gente tem que usar aberturas maiores, né? E quando a gente quer que a questão do hiperfocal, o hiperfoco, né? O foco infinito que se fala, a gente vai usar aberturas muito menores, tá? Mas para usar aberturas bem menores, a gente tem que ter muita luz. Então não dá para fazer isso, por exemplo, dentro de casa. Quando é que você pode usar a abertura bem fechada, né? Fechar bem a lente? Quando você está no sol, quando você está com um dia claro, ao ar livre, etc. Essa é a possibilidade. Ou quando você tem uma iluminação artificial muito potente. Né? Ou quando você vai fazer uma longa exposição, também funciona. Tá? Quando você faz uma longa exposição na cidade, com tripé, digamos, 10, 20, até 30 segundos,
e você fecha bem a lente, dá um efeito que as luzes ficam parecendo estrelas, assim, é muito legal, tá? O tempo acabou, eu ainda não passei ainda para as luzes de Natal, quer dizer, passou aí um pouco, mas tem outras coisas para se trabalhar com luzes de Natal, etc. Então a gente vai deixando, vamos tocando em frente e a gente se fala na monitoria quinta-feira às 16 horas. Abraços a todos e espero que tenham gostado da aula.